Quando Jesus veio aqui na Terra, não existia nem o livro de Mateus, nem Lucas, nenhum dos evangelhos, nenhuma carta, nem o livro do Apocalipse. Então, qual era a Bíblia de Jesus? Espero que esse vídeo lhe ajude a compreender qual era a Bíblia de Jesus. Como eu disse anteriormente, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele não usou nem o livro de Mateus, nem Lucas, nenhum dos evangelhos, nem as cartas paulinas, nem Apocalipse, porque esses livros não existiam, porque esses livros só foram escritos depois de Jesus já ter ido ao céu. A Bíblia diz, né, que, pela história nós percebemos que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, uma carta de Paulo, e praticamente só foi escrito na década de 50. Então qual era a Bíblia de Jesus? Para ser exato, vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e aí diz qual era a Bíblia de Jesus, exatamente qual era a Bíblia de Jesus. Veja aí, Mateus capítulo 12, capítulo 7, versículo 12, lembra bem, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. Veja, essa expressão lei e profetas, ela é constante, ou seja, muitas das vezes Jesus vai usar. Você vai ver lá em Mateus 5, 17, lá em Mateus 22, 40. Então, o que essa expressão faz referência de verdade? Quando você entende de verdade, você percebe que a expressão lei e profetas, ela faz referência a expressão lei, a Torá, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os primeiros 5 livros, ou os livros de Moisés, também conhecidos como Pentateuco, né, que são Gênesis, Levítico, Números, Êxodo e Deuteronômio, né, e a expressão profetas, ela vai fazer referência aos demais livros do Antigo Testamento. Em alguns textos como Lucas 22 ou 24, 44, você vai encontrar a expressão lei, profetas e salmos, ou uma repartição em 3, né? E você percebe que ao longo do ministério de Jesus, ele citou muitos dos profetas antigos. Por exemplo, ele cita os livros de Moisés, ele cita o livro de Isaías, Jonas, né? E cita muitos outros. Por quê? Porque essa era a base dele, essa era a Bíblia dele. E o que dizer dos apóstolos? Também o mesmo, né? Você percebe que os apóstolos deles usavam também o Antigo Testamento. Por exemplo, Pedro, no Pentecostes, ele faz referência à profecia de Joel, né? Ele usa o livro de Joel. Filipe, quando encontrou o eunuco, leu o livro de Isaías. Então você vai ver que os apóstolos, tanto Jesus, por exemplo, Jesus também citou o livro de Daniel, e muitos deles citaram todos os livros do Antigo Testamento como base, né? E a questão é, se essa era a base deles, por que não pode ser a tua base? Por que não pode ser a minha base? Então, se era a base deles, tem que ser a minha base. Hoje eu vejo cristãos que dizem que não, o Antigo Testamento já passou, já não vale mais, nós só precisamos do Novo Testamento. Mas o que me dá autoridade para isso? Se a Bíblia diz que a base de Jesus era o Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando ele disse isso, apenas se tinha o Antigo Testamento. Então ele estava a dizer que toda a Escritura, ou seja, o Antigo era inspirado por Deus. E então, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E a nossa Bíblia hoje é o Antigo Testamento e os Atos dos Apóstolos aqui na Terra, né, que são já as cartas e o livro de Atos dos Apóstolos e os Evangelhos também, que contam os Atos de Jesus aqui na Terra. Então, se essa era a base deles, não pode deixar de ser a minha base e a tua base. Porque se você crê na Bíblia em partes, você já não crê na Bíblia, você está crendo em você mesmo. Porque se você quer crer na Bíblia, você tem que crer nela por completa. Durante muito tempo, houve algumas pessoas que fizeram o Novo Testamento, eu já vi, né? Um livro assim pequenino, só o Novo Testamento. E veja qual é a ideia das pessoas, tirar o Antigo. Só que se você tira, você está a dizer que não existe base. Nós não temos base para crer, porque a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. A base dos apóstolos, a base de Jesus é o Antigo Testamento. Então, você tem que ter a base, como base, o Antigo Testamento, e perceber que no Novo Testamento você vai encontrar a história de Jesus, dos apóstolos e as advertências que eles nos deram, mas tudo isso baseado no Antigo. E perceba, lembra sempre, você tem que fazer conforme a lei e os profetas ordenam e conforme também o ministério de Jesus nos mostra aqui na Terra. Que Deus te abençoe. Eu espero ver você na próxima sexta-feira. E vamos orar pelo Líbano, né, pelos irmãos que foram afetados pela explosão e que o Senhor possa operar grandemente na vida deles para que eles possam ser sarados desse mal. Já não basta a pandemia, mas essa explosão. Então vamos orar, irmãos. Se você está orando, dá aí um sinal e vamos orar juntos. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e tem sido uma bênção partilhar a mensagem de Deus contigo.